com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Cíntia, do ateliê Cíntia Sam Biscuit. E hoje eu vim trazer pra vocês mais uma aula. Hoje vai ser a aula da LOL. Essa foi uma aula muito pedida por vocês nos comentários do Face, do Insta. Todo mundo pedindo pra trazer a aula da LOL, então finalmente eu trouxe. Nessa aula eu vou usar o molde, tá? O molde é da loja Leandro Vieira. Vocês encontram o molde lá, eu vou deixar o link da loja aqui embaixo na descrição. Lá tem muita variedade de material, vocês vão encontrar lá o molde da LOL, o olho da LOL e várias outras coisas, tá bom? Então tudo que eu vou usar aqui no vídeo vocês encontram na loja do Leandro Vieira, que é o parceiro aqui do nosso canal, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem nos comentários que eu respondo pra vocês, tá bom? Me sigam nas redes sociais, se você ainda não me segue, os links vão ficar aqui embaixo também na descrição. Vocês me seguem lá no Insta, me adicionem no Face, me seguem em tudo, tá bom? Eu vou trazer uma ideia da vela pra casar aqui com essa bonequinha, tá? Hoje eu trouxe só a bonequinha. A aula já ficou super, hiper, mega extensa, parece até um documentário. Mas assistam até o final que vai valer a pena, tem bastante conteúdo. Vocês vão conseguir fazer uma aula bem lindinha, tá bom? Fiquem comigo até o final do vídeo que eu vou mandar a sugestão de preço também, tá? Vou mostrar pra vocês aqui, ó, como que é a bonequinha, ó. Tá? Ela ficou linda. Gente, eu morria de medo de fazer essa boneca, porque eu tinha receio de não ficar parecida, de ficar feia, né? Então eu tinha muito receio. Fiquei adiando a aula. Essa é a minha primeira LOL, tá? Essa é a primeira LOL que eu fiz. E olha, gente, tô apaixonada por ela. Agora quero fazer uma LOL de cada uma, fazer toda a coleção aqui, tá? Com essa ideia, vocês vão conseguir fazer as outras, tá? Ó, ela ficou bem lindinha. Tô apaixonada mesmo. Nem parece que é de molde, ó, porque não fica chapado, tá? Eu passo todas as dicas pra vocês aqui no vídeo, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês gostem da aula. Se vocês gostarem, dá um joinha, comenta pra eu saber que você esteve aqui. Eu amo ler esses comentários de vocês, gente, amo de verdade. Respondo todos com o maior carinho, tá bom? Então deixa aqui no comentário o que você achou da aula e dicas de próximas aulas também. Eu vou anotando tudo e assim que possível eu vou trazendo as aulas pra vocês, tá? Agora chega de falação, porque se deixar eu fico aqui falando até amanhã e bora massa! Eu vou começar, então, pela cabecinha da LOL. Aqui eu tô usando a massa pêssego, porque a LOL que eu vou fazer tem a pele clara. Então, eu já amassei bem minha massa aqui, fiz uma bolinha sem rachadura e vou encaixar aqui na cabecinha, tá? Eu vou abrir, puxando essa massa pras laterais, tá? Pra bolinha poder encaixar aqui no meio. Encaixo ela com a bolinha virada pra baixo, a parte reta pra cima. Pressiono. E essa massa que sobrou aqui, ó, eu vou fechar aqui na bolinha. Essa parte de trás não precisa ficar linda, porque a LOL tem um cabelo bem gordinho e esse cabelo dela vai tampar. Então, eu só preciso mesmo dessa bolinha pra aliviar o peso da cabeça, porque se fizer só de massa, vai ficar uma cabeça muito pesada pro corpinho, tá? Então, por isso que eu gosto de usar essa bolinha. Viro aqui, ó, com cuidado e o rosto sai bem perfeitinho, tá? Ó. A gente quase não precisa mexer com ele. Eu vou reforçar só as marquinhas da boca, ó. Reforçar aqui a bolinha. Esse furinho que tem. Mas ela já sai tão lindinha, né? Que quase não dá trabalho nenhum. Vou reforçar mais o lábio aqui, ó. Pressionando com o meu boleador. Boleador não, gente. Com o meu modelador. Ó, eu afundo aqui só pra realçar mais o lábio dela. Tá bom? E aliso aqui pra tirar a marcação. Pra tirar as marcas que ficam do modelador, tá? Ó. Vou reforçar o furinho da boquinha, ó, colocando o modelador. E ela já fica assim, ó, tá? Já sai quase que perfeitinha do molde. A gente precisa fazer só uns ajustes. A orelhinha dela, eu vou pegar uma bolinha. Essa bolinha não vai ter nem peso, porque é bem pequenininha, tá? Ó, pego uma bolinha e tento pegar outra do mesmo tamanho, tá? Com um pouquinho maior. E eu vou seguir aqui o meio dos olhos dela, tá? Eu pego o meio do olhinho, venho pra cá na lateral e encaixo aqui a orelhinha dela, ó. Tá? Mesma coisa pro outro lado. Sigo o meio do olho, encaixo lá. E venho com o modelador por cima, ó, pra ele meio que emendar lá a orelhinha, tá? Agora, os olhos, gente. Os olhinhos, eu vou usar o castanho, que é a LOL que eu tô fazendo. A referência desses olhinhos é, ó, código A071P, tá? O que eu tô usando aqui pra esse molde
é o tamanho de olhinho P, tá bom? A071P, coleção da LOL, tá? Então, eu vou usar o castanho. Esses olhinhos vocês encontram lá na loja do Leandro Vieira, tá? O link vai ficar aqui embaixo na descrição para vocês acharem mais fácil. Então, lá no site vocês já vão encontrar o molde para fazer a LOL e os olhinhos também, tá? Que aí vocês já podem comprar tudo juntinho. O molde e os olhinhos. Na cartelinha, gente, vai vir o castanho, o azulzinho, o roxinho, esse aqui, que eu não sei se é rosa ou se é lilás, e o verde, tá bom? Mas vem pra vocês fazer aí qualquer modelinho de LOL, tá? Pra encaixar o olhinho, eu não uso a pinça, ó. Eu só venho aqui e encaixo os dois. Se ficar tortinho, dá pra arrumar, tá? Mas ele já encaixa direitinho, ó, dentro daquela marcação do molde. E o que que eu vou fazer, gente, pra esse olhinho não ficar enrugado? Eu vou usar essa ferramenta aqui, ó, que é meia chata, e eu vou alisar bem ele aqui dentro, pra ele ficar bem esticadinho, tá, ó? Eu vou empurrando mesmo. E eu empurro ele pra dentro da massa aqui nas laterais, pra ele ficar bem esticadinho, pra quando a massa encolher, ele não enrugar, tá bom? Ó, eu passo bem em cima mesmo pra não ficar nenhum ar aqui dentro desse olhinho. Se vocês não tiverem essa ferramenta, vocês procurem uma que seja bem retinha embaixo. Ou peguem também um cotonete e vem passando ele em cima, tá bom? O importante é vocês não deixarem ar aqui dentro e alisar bem pra ele ficar bem grudado na massa e bem esticadinho, tá bom? E aqui depois, ó, eu venho dando uma fechadinha nesse olhinho. Até baguncei a orelhinha. Eu venho dando uma fechadinha aqui, ó, pra ele ficar bem direitinho com o adesivo, tá, ó? Vai pressionando e empurra ele pra cima do adesivo, tá? Que aí ele fica bem direitinho. Se por acaso as marquinhas aqui sumirem um pouquinho, a gente vem e refaz, tá? E pronto, ó, a cabeça, por enquanto, ela vai ficar assim, tá? Eu vou espetar num palito e vou deixar secando lá no isopor. Vou deixar ela lá e só vou mexer com essa cabecinha e com o corpinho que a gente vai tirar um dia depois, tá? Eu faço num dia e só no dia seguinte que eu vou mexer com ela de novo, tá bom? Ó. Pro corpinho, eu já vou fazer o corpinho na cor que eu preciso, tá? Eu achei mais fácil assim. Vocês também já podem fazer na cor da LOL que vocês vão fazer, tá? Pro corpinho, eu vou usar 8,5 gramas de massa, porque eu quero que o corpinho fique redondinho, né? Então, eu vou usar 8,5. Amasso bem a massa, faço uma bolinha. E vou colocar aqui, ó, no corpinho, tá? Aqui no pescocinho nem precisa caprichar tanto, porque eu vou cortar ele. Ó, deixo a massa bem gordinha aqui, ó. Ela não fica chapada no molde, tá vendo? Fica um voluminho aqui. E aí, pra soltar, ó, eu abro o molde e tiro o corpinho. E aí, eu começo a alisar ele aqui, pra ele ficar um corpinho gordinho, tá? Aqui, ó, vou tirando as marcações com o dedo mesmo, tá? Eu vou passando o dedo e as marquinhas vão saindo, tá bom? Essa parte gordinha aqui, ó, que sai com esse voluminho, tá vendo? Ó, que tem um voluminho aqui, eu vou deixar pra trás, tá? Esse aqui vai ser o meu bumbumzinho e essa partezinha vai ficar pra trás. Esse modelinho de molde, gente, fica muito parecido com o modelinho de corpinho que eu gosto, que é aquele que eu deixo o voluminho do bumbumzinho, sabe? E na frente fica retinho, ó. Então, eu gostei dele não só pra fazer LOL, eu gostei também pra me ajudar na produção dos meus topinhos. Eu trabalho com 3 tamanhos de topo de bolo, que é o mini, né? O mini topo, que a bonequinha fica entre 5 e 6 centímetros e ele é sentado. Aí, eu tenho o topo médio, que é com 8 centímetros. Essa bonequinha da LOL vai ficar com aproximadamente 10, 11 centímetros. Só que ela tem a cabeça bem grande. Se eu for usar pra fazer o topo, eu vou usar uma cabeça menor. Então, ele vai ficar com os 8 centímetros que eu gosto, tá? Então, ele serve aí não só pra fazer LOL, tá, gente? Mas pra fazer topo também, tá bom?
Ó, eu vou cortar aqui o pescocinho que eu não vou usar. E aqui onde eu cortei, eu vou afundar com o modelador pra eu encaixar o pescocinho depois da cor da bonequinha que eu vou fazer. Tá bom? Ó, dou mais uma afinadinha aqui na cinturinha. E o corpinho fica assim, tá bom? Prontinho, ó, com o voluminho de bumbumzinho aqui. E eu gostei muito desse molde. Para as perninhas, eu vou usar 4 gramas de massa, da mesma cor da cabecinha, tá? Ó, amasso bem a massa. Faço uma bolinha e faço um rolinho. Essa parte do pé, eu vou encaixar ele assim, ó, em pé e deito pro resto do molde, tá? Mas eu encaixo ele em pé ali dentro do buraquinho do pezinho, que é pra sair bem direitinho. Ó, a perninha eu não deixei com volume, eu deixei ela bem chapadinha, porque dá pra deixar ela redondinha, tá? E pra tirar, ó, abro o molde e ela sai. Aí, aqui eu vou começar o processo de deixar redondinho. Eu vou puxar um pouquinho o calcanhar pra trás, ó. Tá? Pra LOL parar em pé depois. E aqui eu vou alisando as marcações, ó. Vou fazendo o movimento giratório. Aperto com o dedo mesmo. Giro aqui, ó, entre os dedos. O meio também, tá? Pode girar. Depois, pra ela continuar gordinha, eu só venho e empurro assim de volta, ó, pra ela ficar gordinha. O pezinho eu afino um pouquinho pra frente, porque como eu tirei um pouquinho pra trás, ele vai diminuir na frente, né? Então, eu dou uma pressionadinha aqui pra ele ficar bonitinho, compridinho, tá bom? E é só isso, ó, tá bom? Quando ela secar, ela vai ficar bem bonitinha, redondinha, não vai ficar chapadinha, tá? Lembrando, ó, vai girando assim no dedo, girou, ela vai crescer. A gente volta ela assim pra ficar mais gordinha. Porque a Ló é tipo uma criancinha, ela tem o corpinho todo gordinho, né? Então, a gente vai esticando, depois volta pra ela ficar pequenininha, tá? E aí, a gente tira 2 perninhas dessa. Eu já deixei uma aqui pra adiantar, ó. E agora, a gente só encaixa aqui no corpinho. Eu tiro o corpo e as perninhas no mesmo dia, tá? Ele não fica tão pesado, então não tem problema nenhum, tá? Eu vou encaixar a perninha assim, ó, no meio do corpinho pra fora, ó, tá? Do meio pra fora eu encaixo essa perninha. E a outra a mesma coisa, ó, do meio pra fora. E aí, a gente vai pressionando pra ela encaixar direitinho com o corpinho, tá? Acerto. Pressiono aqui pra ela encaixar direitinho. Pressiono do outro lado também. Ó. Ficou encaixadinha. Acerto atrás pra ficar bonitinho também, ó. Tá? E na frente também. Aí, eu coloco ela aqui de pé e vejo a posição que eu vou querer dos pezinhos dela, tá? Deixo bem direitinho, ó. E aí, eu vou deixar ela em pé, assim, encostadinha, do jeito que eu mostrei pra vocês que eu faço a escora do isopor. Eu não lembro em que vídeo que foi, se foi da Alice, se foi do Lobo Mal, mas foi algum que eu fiz em pé. Aí, eu mostrei pra vocês como que eu deixo... Não foi não, foi no... Acho que no Príncipe, né? Que eu fiz a capa, e aí eu mostrei como que eu faço pra ele não cair pra trás. Aí, eu tenho um quadrado lá de isopor, eu espeto uma bolinha assim no isopor e deixo a bolinha segurando assim, tá? Ou, se for uma coisa que eu não quero marcar, que minha massa tá muito molinha, e eu sei que se eu encostar no isopor vai deixar marcado, eu faço uma pilha de molde de silicone e deixo assim, ó, encostado no molde. Porque o silicone não vai marcar o meu topinho, tá bom? Então, eu vou deixar ela assim agora, ó, secando assim em pé, na posição que eu quero ela. E aí, só no dia seguinte que eu venho fazer a emenda da cabecinha com o corpinho, tá bom, ó? Ficou assim. Olha que espetáculo pra fazer um topinho. Aqui, se fosse uma mini, era só vestir a sainha, colocar a cabecinha, ó, sai perfeitinho pra fazer topo de bolo, tá bom? Então, essa daqui que eu fiz, eu vou deixar de lado lá secando, encostada no meu isopor. E a gente vai fazer a emenda de uma outra que eu já deixei aqui secando, tá? Ó, eu já deixei uma aqui sequinha.
tá? Ó, trabalhar com a massa branca sempre tem uma sujeirinha, ó, sempre fica algum pelinho grudado. Eu venho no final da minha produção e limpo tudinho, tá? Eu já tô aqui com a minha cabecinha, meu corpinho seco. Então, nesse corpinho que eu já deixei seco, a gente vai fazer a emenda aqui do pescocinho e vai fazer o narizinho dela também, tá? Vou mostrar pra vocês como que eu faço pra colocar o narizinho dela, tá bom? Pro pescocinho, a gente vai usar a massa pele, a mesma massa que a gente usou pra fazer a cabeça. E eu vou usar também o arame galvanizado, tá? Eu uso o arame de 1.6, 1.65, o que vocês acharem mais próximo, tá? Pode ser um pouco mais fino, um pouquinho mais grosso, não tem problema. E aí, eu vou fazer uma bolinha de massa. Amasso bem a massa e vou fazer uma coxinha alongada, tá? Ó, com a pontinha fininha. Essa pontinha fininha é a pontinha que eu vou colocar aqui dentro do buraquinho, tá? Aí, eu encaixo ela aqui, ó, a pontinha mais fininha. Vou cortar um pedaço, que eu vi já que ficou grande. Eu deixo um pouquinho maior do que eu vou precisar pra fazer a emenda, tá? Então, aqui eu vou colocar o arame, vou empurrar até mais ou menos essa parte aqui da barriguinha, tá? Eu coloco bastante lá dentro pra ele escorar bem essa cabeça. Faço uma medida aqui, ó, pra ver se ele não vai passar lá em cima. Então, eu sempre encosto o arame quando eu vou colocar em alguma parte. Por exemplo, quando eu vou inserir o arame na perninha, eu coloco assim por cima, ó, pra ver o tamanho que eu vou precisar e corto, tá? Eu nunca coloco o arame direto sem ver o tamanho que eu vou precisar, pra não correr o risco dele furar aí a cabeça, o corpo, tá bom? Eu sempre vejo a medida antes. Vou passar cola aqui também, ó, no buraco da cabeça. E vou encaixar ela aqui. E depois de encaixada, eu vou alisar com agulha, ó, com essa esteca de agulha e água. Eu molho a agulha na água e venho puxando a massa pra cima, assim, do pescoço, tá? Rolando a esteca, tá? Pra cima da cabecinha aqui, ó. Pra fazer a junção dessa massa com a cabeça. Ó, vou fazendo em todo ele, tá? Conforme a gente vai fazendo esse processo aqui, o pescocinho vai ficando bem compridão. Aí, a gente vem aqui na cabeça e empurra ele de volta pra cima do corpinho, pra ele ficar só um pescocinho pequenininho, tá, gente? Não deixa um pescoção. Depois que eu fiz a emenda, que eu acho que eu já puxei bem a massa, eu pego um cotonete, molho na água também e venho limpando aqui essa massa pra terminar de fazer essa emenda, tá? Ó. Venho passando o cotonete aqui todinho nessa massa que a gente passou, que a gente emendou. Minha massinha branca tá cheia de pelinho pretinho. Mas aí, quando eu tiver na finalização, eu sempre venho limpando aqui minha massa. Então, não tem problema, tá? Ó, encaixei aqui o pescocinho. Ficou bem bonitinho. Deixo a cabecinha virada pra frente certinho. E vou colocar o narizinho aqui. Porque aí, a gente já deixa o pescoço e o nariz secando. Pro nariz, gente, eu vou usar uma bolinha minúscula de massa. Vou até pegar dali. Uma bolinha bem pequenininha mesmo. Acho que ela não vai chegar nem a 1 milímetro. Sério mesmo, bem pequenininha. Eu vou passar um pouquinho de água aqui, ó. Qual que vai ser a medida do narizinho? Ele fica bem pertinho da boca, tá? O narizinho da Ló é bem pertinho da boca. Então, eu já limpo aqui, ó. E já molho pra colocar esse narizinho. Eu vou colocar ele aqui bem pertinho, ó, da boca. Fiz uma bolinha e coloquei, ó. Deixa eu chegar aqui perto. Agora, eu vou vir com uma esteca de faquinha e vou cortar essa bolinha no meio e vou tirar esse excesso pra baixo, tá? Pra ele ficar um nariz bem bonitinho, ó. Eu vou vir aqui no meio dessa bolinha
Vou cortar e vou tirar pra baixo. Ó, ele fica só uma pontinha de narizinho, ó, bem bonitinho. Só que agora, eu vou passar aqui o cotonete pra emendar esse narizinho na cabecinha dela, tá? Se eu achei que ainda tá grande, eu venho de novo com a estequinha, ó, faço a mesma coisa. Porque eu quero um nariz bem pequenininho, bem delicadinho. Tá, ó, vou afinando mais com o cotonete. A aloe é bem trabalhosinha de fazer. Então, a gente tem que ter bem paciência pra ficar um trabalho bem bonitinho, bem acabadinho, né? Ó. Venho com a faquinha de novo, acerto, ó, pra ele ficar retinho. Vou acertando com o cotonete. Que eu quero um narizinho bem delicadinho, ó. Empurro mais com a faquinha. Deixa eu olhar aqui de frente, né, pra ver se ele tá certinho. Ó, e ele ficou aqui bem delicadinho, bem pequenininho, tá? Virar de lado, ó, bem delicadinho mesmo. Quando ele secar, ele vai ficar ainda menor. Então, ele vai ficar ainda mais delicadinho, mais bonitinho, tá? Então, coloquei o pescoço e o nariz, eu vou deixar de novo de um dia pro outro. Porque essa cabeça tem que estar bem firme pra gente poder trabalhar com ela e colocar o cabelo, tá bom? Então, nesse processo aqui, eu volto lá e deixo encostadinha no molde de novo, pra essa cabeça, pra esse pescocinho e esse narizinho secar e a gente não desmazelar nada, tá? Eu já deixei uma outra seca aqui também, tá? Com o pescoço durinho, pra gente poder continuar. E olha o narizinho, fica bem... Deixa eu aproximar aqui pra ver se dá pra ver, ó. Fica bem delicadinho, tá? Só um voluminho mesmo de nariz pra dizer que tem, ó. Tá bom? Aqui já tá sequinho. Então, agora, eu vou fazer o sapatinho dela, tá? Porque aí, depois que o sapatinho estiver pronto, a gente vem pra saia e os demais, tá bom? Os demais passos pra ficar... Pra gente não ficar, por exemplo, eu colocar a saia primeiro, aí eu vou ficar mexendo com ela pra pôr o pé, eu vou acabar amassando a saia. Então, eu vou colocar o sapatinho dela primeiro, tá bom? Pra fazer, então, o sapatinho dela, eu vou usar massa branca. Eu passei óleo aqui na minha mesa, tá? Eu vou abrir uma massa bem fininha. Mais fininha do que o palito de sorvete, tá? Eu quero ela bem fininha pra dar o formatinho ali do pezinho dela bem certinho. Eu vou usar o cortador de retângulo, o menor do joguinho, só pra eu ter uma direção do tamanho que eu vou precisar. E não ficar naquela, lisa, ou diminui, corta, aumenta, não, ficou grande, faz outro. Então, eu uso esse pra eu ter uma direção do tamanho que eu vou precisar, tá? Eu venho aqui bem no tornozelo dela e vou encaixar, ó, aqui da parte de dentro. E vou dar a volta nesse pezinho dela, tá? Ó, eu dou a volta retinho aqui pra ele encontrar lá atrás, tá? E corto o excesso aqui, ó. E eu vou alisar e fazer a emenda aqui dentro, tá? Que eu acho que fica mais bem acabadinha. Então, eu corto bem o excesso aqui dentro, ó. Cuidado só pra não rasgar, não abrir. E venho fazendo essa emenda com modelador, tá? Ó, eu encaixo o modelador ali e venho alisando aqui bem de levinho, tá? O sapatinho dela é bem baixinho. E aí, aqui embaixo, ó, eu vou cortar. Eu vou cortar e deixo um pouquinho pra fazer de conta que é um saltinho, tá? Aliso a parte de dentro. Acerto com a faquinha, ó. A faquinha ajuda a deixar bem retinho lá dentro, tá? Ó. E aí, eu pressiono aqui pra ele ficar certinho, né? Ficar retinho com a mesa. E deixo assim, ó, tá? Faço o mesmo processo pro outro pezinho. Eu vou fazer o meu aqui. E aí, eu já volto pra gente continuar. Ó, coloquei os dois sapatinhos dela aqui, tá? E agora, a gente vai fazer a sainha dela. Vou deixar ela reservadinha ali.
enquanto a gente faz a saia. Pra sainha dela, eu misturei a massa rosa pink. Eu já tinha rosa pink pronto, tá? Porque eu gosto muito de usar massa já nas cores que eu vou precisar. Eu só tinjo mesmo quando eu não encontro a massa pronta na cor, ou quando é uma cor de última hora. Surgiu aqui, eu não tenho, não dá pra sair pra comprar e eu tinjo. Mas fora isso, eu gosto de usar massa pronta. Então, eu peguei a massa rosa pink e misturei uma quantidade de rosa pink e uma quantidade de branco, tá? E aí, me deu essa cor aqui, tá? Foi uma quantidade de rosa pink e uma de branco, tá? Não confundam com a natural. Passo óleo na minha mesa e vou abrir uma massa bem fininha aqui, tá? Eu vou abrir mais fino do que o palito de sorvete, tá bom? Se vocês quiserem ter ideia, vocês abram com o palito de sorvete e depois vem e abre mais um pouquinho, tá? Ela tem que ficar bem fininha. E vou usar o cortador redondo número 5, tá? Eu corto aqui. E com o modelador, eu vou fazer esse movimento assim, ó, em cima do meu dedo, porque eu quero deixar essa pontinha mais fininha e quero dar um leve movimento nessa sainha, tá bom? Então, eu venho aqui com o cabinho do modelador e faço esse movimento. Eu passo o modelador, o cabo no óleo, tá? Na minha esponjinha de óleo, eu bato ele lá assim também, pra ele não grudar aqui na massa. Quero dar só um leve movimentinho assim, tá? Ó. Com o cortador número 1, eu vou abrir aqui, onde vai ficar lá na cinturinha da LOL, tá? Eu vou abrir aqui também, ó, porque como eu já coloquei a cabecinha da LOL, vai ficar difícil de entrar, né? Então, eu vou dar um cortezinho aqui e vou encaixar lá na cinturinha dela, tá? Ó, ela tem a sainha bem curtinha, então, a gente vem aqui encaixando na cinturinha dela. Eu encaixo, ó, mais ou menos um pouquinho pra baixo da cintura, tá? Porque eu vou dar uma alisadinha pra cima, então, eu encaixo um pouquinho pra baixo, tá? E aqui eu vou fazer a emendinha de onde a gente cortou. Vou cortar um pedacinho, ó. Corto. E vou alisar aqui agora, tá? Ó. Eu aliso com os dedos mesmo. Vou alisando pra tirar a marquinha. Se vocês não conseguirem alisar com o dedo, vocês podem alisar com o cabinho do modelador, tá? Ó. Vem passando assim, que ele sai, tá? Coloco uma escora assim embaixo, ó, o próprio dedo mesmo pra apoiar. E a gente vem alisando todinha essa marca. Ó, tirei aqui a minha marca, eu molhei, tá? Pra passar o modelador. E aqui eu vou tirar um pouquinho também, tá? Dessa massinha, pra eu poder alisar e ela ficar mais fininha pra gente encaixar o cintinho depois, tá? Ó. Então, eu vou dar uma tiradinha aqui também, ó. Dessa sainha. Como o corpinho tá seco, ó, a gente consegue tirar com facilidade, ó. Eu tiro um pouquinho desse excesso aqui. E agora, eu vou dar uma alisadinha aqui bem de leve pra cima, ó. Pra gente encaixar o cintinho pretinho dela depois, tá bom? Então, eu puxo aqui bem levinho. Não puxa muito, senão o cinto não vai tampar essa imperfeição, tá? Então, a gente vai fazendo bem de levinho, só pra... Só pra dar uma afinadinha aqui e o cintinho encaixar direitinho. Quiser passar o dedo com água também, ó, pra ajeitar. E agora, a gente baixa aqui a sainha dela, né? Que a sainha não pode ficar arrebitada assim.
Ó, coloquei ela pra baixo, deixei ela bem baixinha. E agora eu vou deixar secar. Se quando vocês colocarem a sainha achar que ficou muito compridinha, vocês vêm com a tesoura acertando e tirando onde vocês não querem, tá? Ó, aqui eu achei que ficou grande. Então, eu venho, tiro um pedacinho e vou acertando pra ela diminuir. Porque a sainha da Ló é bem curtinha, né? Então, a gente vem e acerta. Ó. E pronto, agora eu vou deixar essa sainha secar um pouquinho, tá? Porque eu usei água aqui. Então, eu vou deixar ela secar, porque se a gente ficar pegando nela molhada, vai marcar a digital, né? Vai ficar com a marquinha da digital. Então, eu vou esperar um pouquinho, tá bom? Eu já volto pra gente continuar. Eu deixei a sainha dela secando mais ou menos 1 hora na estufa, tá? Ela já ficou bem firminha, ó, já não estraga mais. E eu vou fazer primeiro, então, as listras, tá? Eu vou fazer de caneta, vocês podem fazer de massa também, mas eu vou fazer de caneta porque eu achei que fica mais prático, tá? Ela tem aqui o cinto, vai ser o cinto, e uma faixinha bem grossa, tá? Então, eu vou fazer com a caneta permanente, com a ponta grossa. Eu vou acelerar esse processo e aí vocês acompanham, tá? Ó, eu fiz 2 faixinhas, tá? Porque eu achei que uma ficou com muito espaço branco, então eu fiz 2, tá? Ó, risquei com a caneta permanente. E agora eu vou dar um tempinho pra ela secar, tá? Pra gente não borrar tudo. Então, eu deixo ali mais ou menos uns 5 minutinhos até essa tinta secar. E depois a gente continua com o cabelinho, tá? Enquanto a tinta seca, a gente vai fazer, então, o bracinho. Pro bracinho, eu uso 1,8 gramas de massa, tá? Amasso bem a massa e vou fazer um rolinho com uma pontinha mais fininha, que vai ser onde vai ser a mãozinha, tá? Ó, coloco lá. Venho empurrando pra entrar ali a parte do dedão, ó. E deixo o bracinho gordinho, tá? Eu não deixo ele chapado, ó, eu deixo ele um pouquinho mais gordinho, porque o bracinho da Ló é bem gordinho, tá? Ó, sai do molde, já sai com a marcaçãozinha. Eu só vou alisar pra tirar as marquinhas e ele ficar bem redondinho, tá bom? Vou reforçar a marca dos dedinhos com a esteca. Ó, venho com a estequinha de faca e reforço aqui as marcações, tá? E vou virar a mãozinha dela pra fora. Ó, vou deixar a mãozinha viradinha pra fora, porque é o jeitinho que eu acho mais bonitinho e o jeitinho que a LOL fica também, tá? Aqui, como essa LOL tem a manguinha, ó, vou mostrar um que eu já deixei pronto, a gente vai forrar a manguinha do braço dela, tá? Eu passo óleo na mesa pra abrir essa massa e vou abrir mais fina do que o palito de sorvete, tá? Bem fininho. E vou usar de novo o cortador de retângulo, pra gente sempre ter uma direção, tá? Ó. E eu vou encapar esse bracinho. Eu tiro o bracinho e já encapo ele com a massa branca, tá? Porque aí eu vou deixar o bracinho secar, já com a manguinha, pra depois eu poder pintar as listrinhas pretas, tá bom? Então, eu vou aqui, ó, tá aqui o meio do braço, onde tem essa marcaçãozinha, eu vou colocar essa manguinha um pouquinho mais pra baixo. Ó, e vou fechar pra encontrar atrás, tá? Pra emenda ficar atrás. E aí, eu vou cortar aqui essa emenda. Vou rodar assim, ó, pra ele aderir bem. E corto aqui em cima também, tá? O excesso. O braço da LOL, ele é bem chapadinho aqui atrás, tá? Então, eu fiz e eu já corto aqui, ó, pra depois ele encaixar bem direitinho no corpinho dela. E aí, eu pego o corpinho, pra ele secar já na posição certinha, e encosto lá, ó. Pressiono lá, pra ele ficar certinho, tá bom, ó? Aí, ele já vai secar no formato que ele precisa secar.
Encosto lá, vi como tem que ficar e vou deixar o bracinho secar, tá bom? Faço 2, repito o mesmo processo pros 2, tá? Eu já deixei um pronto aqui, já deixei um pintadinho, ó, e um sequinho aqui pra gente poder pintar junto, tá bom? Então, enquanto ela continua secando ali a tinta, a gente vai pintar. Dessa vez, eu vou usar o lado fino da caneta, porque eu quero o risquinho mais fininho. E vou pintar 3, tá? Um no meio, bem na marquinha, e os outros mais pra cima, tá bom? Eu vou acelerar aqui o processo, vocês acompanhem aí, tá? Ó, eu pintei aqui uma, tá? Ó, as outras eu vou pintar pro vídeo não ficar muito longo, aí eu volto com o bracinho pronto, tá bom? Pintei aqui os 2, então, ó, ficou os 2 com as listrinhas, a gente faz as listrinhas até preencher bastante, tá? Então, vocês veem aí o espaço, ó, e aí vão riscando de vocês, tá bom? Eu tiro o braço de um dia pro outro, mais ou menos, eu já consigo fazer essa pintura, tá? Se vocês acharem que de um dia pro outro ainda tá mole, deixa secando aí 2 dias, tá bom? E agora, então, a gente vai pro cabelo, tá? Pro cabelinho dela, eu vou usar 15 gramas de massa amarela. Eu tinha aqui a massa pronta também amarelo ouro, e aí eu misturei, tá? Uma de amarelo e uma de branco, pra dar uma clareada nela e ela ficar esse tomzinho mais bonitinho, tá bom? 15 gramas de massa, então. Eu vou fazer uma bolinha. E vou apertar ela na mesa pra ela abrir, tá? Ó. Vou achatando com essa parte da mão pra não ficar marcado. E vou encaixar aqui na LOL, tá? Ó. Eu vou empurrar de uma orelha a outra, ó. Trago aqui pra orelha. Na outra orelha e vou trazer pra frente, tá? Vou acertando. Aliso com a mão, assim, com essa parte gordinha, pra não ficar tudo marcado. E aqui na frente, a gente vai pressionando assim, ó, pra ela encaixar assim com a testinha, tá? Ó, pra ficar encaixadinha. Pra franjinha, são 3,5 gramas de massa. Eu vou fazer uma bolinha, vou fazer um rolinho e vou achatar assim, tá? Que a franjinha dela é bem gordinha. E vou encaixar aqui, ó. Vou pressionar. E vou fazer as marcações, tá? Vou fazer as marcações com a estequinha de gravata. As marquinhas são como se fosse ovalzinho assim, tá? Ó. E venho do outro lado e faço ao contrário. E preencho aqui o meio, tá bom? Ó, e fica assim a franjinha dela. Agora, com o meu modelador, eu vou prensar aqui, ó, pra entrar a tiarinha dela, tá? Vou prensar aqui onde eu vou pôr a tiarinha. Ai, gente, olha como já tá ficando muito linda. Pra fazer a tiarinha do cabelo dela, eu vou usar, então, a massa rosa, a mesma massa que a gente usou pra fazer a sainha, tá? E eu vou usar aqui aproximadamente 1 grama de massa. Vou fazer uma bolinha e vou fazer um rolinho. Vou tirar a medida aqui de quantos centímetros mais ou menos ele vai ficar. Ó, ele ficou com um pouquinho mais de 7. Eu vou alongar mais um pouquinho e deixar com 7,5, tá? Ó, 7,5 então. E aí, eu vou achatar ele aqui, ó, com o modelador. De leve, tá? Uma achatadinha bem de leve. Aqui nas pontinhas, eu vou dar uma puxadinha, tá? Pra ele ficar com essa pontinha fininha. Nas duas, tá? Ó, eu dou uma puxadinha pra ele ficar com a pontinha assim fininha. E vou encaixar aqui no cabelinho dela.
Vou de uma orelha até a outra, tá? Ó, o cabelinho dela aparece na frente. Então, a gente deixa um pouquinho de cabelinho aqui, tá? E aí, depois pode dar uma leve pressionada aqui com o modelador de novo, tá? E acerta pra ele não ficar todo torto. Ó, e ela fica assim, com a tiarinha aqui no cabelinho, tá? Agora, a gente vai fazer os lacinhos. Pra fazer aqui, então, o lacinho, eu vou usar aqui 2 bolinhas de aproximadamente 5 milímetros, tá? Faço uma bolinha e vou fazer uma coxinha alongada. Pra fazer aquele detalhezinho, eu venho aqui com o modelador, ó, e dou uma carimbada, tá? Deixa eu tentar aproximar aqui pra vocês verem como fica. E aqui na pontinha, eu belisco pra ficar fininha e belisco a pontinha de baixo também, tá? Pra ele ficar assim. Repito a mesma coisa pro outro. E vou juntar aqui as 2 pontinhas, tá? Pode passar uma pontinha de cola pra ela não soltar. Então, a gente passa aqui uma colinha na pontinha e gruda as 2. E vou colar uma bolinha. Pego uma bolinha pequenininha, passo cola aqui e colo a bolinha aqui em cima. Ó, e ele fica assim, e aí a gente ajeita se vai abrir mais, se vai ficar assim mesmo. Tá bom, ó? E vou colar aqui em cima da tiarinha. Ai, gente, tô apaixonada por ela. Olha que coisa mais linda. Apaixonei. E agora a gente vai colocar o coquezinho dela. Ou então a gente pode deixar o coque por último, tá? Depois que a gente colocar aqui o cintinho e colocar os bracinhos, a gente põe o coque. Porque aí dá pra gente ficar apoiando assim pra fazer o resto, tá? Sem amassar o coquezinho dela. Agora, então, eu vou tirar o cinto. Eu vou usar a extrusora, tá? Pra tirar o cinto. Essa extrusora vocês também acham na loja do Leandro Vieira, tá? Ó, tô usando a ponteirinha quadradinha. Vocês podem tirar esse cintinho e deixar ressecar um pouquinho, tá? Uns 10 minutinhos, é bem rápido. Só pra não colar ele tão molhado assim, ele não ficar todo torto, tá bom? E aí, eu passo cola aqui, ó. Só na frente, de um lado do outro, só pra ele ficar certinho no lugar, tá? Ó. Eu vou colar aqui e eu deixo a emenda pra frente, tá? Porque ela tem uma fivelinha depois, ó. Então, a gente vai colocando com cuidado pra não bagunçar lá o que já tá pronto. Ó, quando chegar na frente, a gente corta. Tá bom? E agora, a gente coloca a fivelinha. Pra fivelinha, eu pego uma bolinha de uns 5 milímetros também, tá? Ó, faço uma bolinha e coloco ela aqui em cima, tá? Na hora que eu colocar aqui, eu pressiono pra ela ficar chatinha, ó, achatadinha. Ó. E ela fica assim. Tá bom? Agora, a gente vai fazer o lacinho do sapatinho dela, tá? Pra fazer o lacinho, eu vou abrir uma massa bem fininha, ó. Eu fui abrindo aqui bem fininho com o dedo. E aí, eu abro de um tamanho legal pra eu já fazer os dois, tá? E pra fazer o lacinho dela, eu pego uma ponta, passo aqui, ó, como se eu fosse fazer uma letra L. E aí, com a ajuda do modelador, eu vou pegar essa pontinha aqui do meio. Deixa eu fazer uma forma com que ele não se mexa aqui. Eu vou pegar essa pontinha aqui do meio e vou trazer pra cima daqui, ó, onde tá a emenda do L, tá? Eu já vou pressionar ele aqui. E vou trazer pra fazer o lacinho, tá, ó.
Aí eu acerto pra ficar bem redondinho, bonitinho. Ui. Puxo aqui as pontinhas pra ficar bem fininho, bonitinho. E pronto, ó. Tá aqui o lacinho que eu vou usar no sapatinho dela. Aqui no sapatinho, eu vou fazer um risco daqui pra lateral e daqui pra dentro, que é onde a gente vai colocar depois o lacinho, tá? Ó, eu venho aqui, vou riscar pra lateral, venho aqui, vou riscar pra lateral. Mesma coisa do outro lado, ó, eu venho, faço o risco, venho, faço o risco. Eu diminuí o tamanho do laço, eu fiz aqui no vídeo com vocês, ele ficou um pouquinho grande. E aí, eu fiz um pouquinho menor, tá? Então, vocês deixem a massa bem fininha e faz o lacinho bem pequenininho, tá? Vou usar até o palito de dente aqui, pra eu conseguir pegar. E ele caiu. E eu coloco aqui, ó, e pressiono com o modelador, tá? Pra fazer de conta aqui, então, que é o cardacinho dela, tá? E colo o outro também. Agora, eu vou fazer a golinha aqui do pescocinho dela, tá? Que também é rosinha, eu já tinha até esquecido dela. Então, vamos lá, a gente vai fazer uma massinha fininha. Vou passar uma colinha aqui em alguns pontinhos estratégicos também, só pra segurar. Passo um atrás, dos lados. E vou trazer ele de trás pra frente, tá? Ó, eu encaixo aqui. Ui, tava gravando fora da câmera. Eu encaixo aqui, ó, bem na golinha da camisetinha. Vou trazer pra frente. E aqui do ladinho, ó, eu vou cortar ela pra emendinha ficar bem pro lado, tá? Ó, então, eu seguro aqui e corto, tá? Pra emendinha ficar aqui pro ladinho. E aí, eu vou puxando aqui essa golinha pra ela encostar, ó, bem na roupinha, tá? Eu vou pressionando com a faquinha pra baixo. Pra ela ficar bem encostadinha. Ó. E agora, a gente vai fazer esse mesmo negocinho, tá? Pra colocar aqui do ladinho. Eu vou pegar, então, duas bolinhas bem pequenininhas. Deixa eu ver aqui mais ou menos um tamanho pra mostrar pra vocês, tá? Deve ter em torno de uns, sei lá, 3 milímetros, tá? Faço a mesma coisa, ó, vou fazer uma bolinha, vou fazer uma coxinha alongadinha e vou pressionar aqui com o modelador, tá? E belisco nas pontinhas pra ficar fininha assim, ó. Aproximar. E faço a mesma coisa com a outra, tá? Aí, eu vou juntar as duas pontinhas. Passar um pouquinho de cola aqui. Junto as duas. E venho com uma bolinha em cima, tá? Pego um pouquinho de massa e coloco uma bolinha aqui no meio. Vou passar cola também pra não soltar, porque vai aqui, né? Então, ó, e ela fica assim, bem pequenininha. E eu colo lá na onde a gente fez a emendinha, tá? Aqui, ó. Vou pressionar com a gravata pra não fazer marcação nessa bolinha. Então, vou pressionar aqui com a gravata, ó. Ai, gente, eu tinha até medo de fazer essa LOL. Juro pra vocês. Mas não é que a bichinha fica bonitinha? Eu vou limpar aqui, ó, onde ficou pretinho. A bichinha fica bonitinha. Eu tinha até receio de fazer ela. E quando eu peguei o molde, eu falei, ah, o molde vai facilitar, né? Agora vai. E não é que foi mesmo, ó. Fica muito lindinha, gente. Lindinha mesmo. Bom, agora eu vou passar blush, vou pintar os cílios dela. Gente, aqui no cachorrinho, como eu não vou conseguir pintar, o que que eu faço? Eu pego o desenho da própria roupinha dela, recorto e imprimo no papel fotográfico, tá? Aí, eu recorto aqui e vou colar ele aqui, ó. Tá? Eu acho que assim fica mais prático de fazer.
Ó, aí eu vou colar o cachorrinho já aqui, a figurinha dele. Os excessos de cola a gente limpa com o cotonete. E o cachorrinho já fica aqui prontinho, ó. Tá? Eu achei mais prático assim. Depois a gente só vem com a caneta pintando o contorninho, tá? Eu pintei aqui os cílios, tá? Pra vocês verem. E a boquinha, gente. Eu já deixei a boquinha pintada. Mas eu pintei de caneta permanente também, tá? Ó. Eu só vim aqui com a caneta, eu vou reforçar aqui. Ó, e fui pintando em volta, tá? No lábiozinho mesmo que sai do molde, tá? Ela já sai do molde com esse lábiozinho, então facilita muito pra pintar. Se vocês não tiverem a caneta permanente, pode usar tinta também com o pincel, tá? Mas é só assim mesmo que eu pintei, com a caneta permanente. Tá bom? Os cílios eu fiz o gatinho ali e fui puxando 4, que são os que ela tem, tá? Mais 4 pra cada lado, ó. E agora eu vou passar o blush, vou fazer o pontinho de luz e as sardinhas que ela tem aqui. A pintura daqui, ó, eu vou fazer já também, desce, faz uma voltinha e para quase no rabinho do cachorro, ó. Então, eu já fiz aqui também, tá? Que mais falta? Ah, o blush e as sardinhas. O blush eu uso desse mesmo, ó. Passo aqui. Tiro o excesso, pra ela ficar com a bochechinha rosadinha. E vou fazer as sardinhas que ela tem em cima do nariz, tá? Vou usar tinta PVA marronzinha. E vou pintar aqui, ó, 3 sardinhazinhas. Tá? Ó. Ela tem mais, mas só que eu acho que pro biscuit assim fica muito coisa. O que seria muito coisa? Muito coisa quer dizer tudo que a gente não sabe o nome, então fica muito coisa. Então, eu só fiz 3 mesmo, tá? E vou fazer o pontinho de luz. Aqui na bochechinha. Ela não tem, mas eu gosto muito. Então, esse aqui fica opcional, tá? Ó, se vocês não quiserem fazer, não precisa. E agora, por último, mas não menos necessário e principal, o coque. Falta o coque ainda. Eu ia falar que a gente ia colar o braço. Vamos usar o coque. Deixa eu ver quantas graminhas eu vou usar aqui. Porque o coque dela é grandinho, né? É essa quantidade mesmo. Vou pesar aqui pra saber. Ó, 4,5 gramas de massa. Eu fiz as marcações aqui com a esteca de gravata. Tá? Ó, marquei ele todinho. E vou colar aqui no altinho da cabecinha dela, tá? O coque é bem aqui em cima mesmo. Então, a gente passa a cola aqui, ó. E cola aqui o coque. E aí, pressiona, tá? Um pouquinho. Olha, gente, que coisa linda! Eu quero essa LOL pra mim. Eu tô apaixonada nela. E eu achava a bichinha tão feinha. Ai, agora eu vou ficar com ela pra mim. Olha que linda! Hashtag apaixonada, gente. Meu Deus, tá muito fofinha. Juro, agora a gente vai colar o braço, né? Que deixou por último, pra gente poder finalizar tudo. Mas agora, a gente vai colar ele, tá bom? Eu vou colar ele com cola instantânea, porque ele já tá aqui sequinho, ó. Então, eu vou colar com cola instantânea e volto pra mostrar ela finalizada pra vocês, tá bom? Terminei então, gente, ó. Ela ficou assim, tá? Eu vou tirar a medida aqui de quanto que ficou. Eu colei os bracinhos com Tec Bond, tá? Eu não fiz o furinho, mas eu acho bom vocês fazerem aí pra ficar mais firme, tá? Vocês furem e coloquem o arame pra segurar bem esse bracinho, tá? Eu tô achando aqui que ele tá correndo um risco de cair, então se colocar o arame ele não cai, tá bom? Mas ela ficou super linda, gente. Tô apaixonada na LOL. Agora eu quero fazer todas. Eu vou tirar aqui a medida pra ver com quantos centímetros ela ficou, tá? Eu vou medir daqui, do fim da base, ó, onde ela tá, até o final, ó. Até a ponta do coque deu 11 centímetros, tá? Até o finalzinho da cabecinha, 10 centímetros. Então, ela fica aí com 10 centímetros, 11 centímetros. E ela ficou muito linda, gente. Podem comprar o molde que vocês não vão se arrepender. Ela saiu muito perfeitinha, tá? Eu espero, então, que vocês tenham gostado da aula, tá, gente? Se vocês gostaram, compartilham
para ajudar outras pessoas a virem conhecer o canal e para ajudar no crescimento do canal também. Eu fico muito grata sempre por toda a ajuda que vocês me dão, comentários, curtidas. Que Deus abençoe e retribua aí todos vocês, tá bom? Agora, sugestão de preço, tá, gente? Se eu fosse fazer essa LOL com uma vela, um topo de bolo, a vela, o nome e a bonequinha, tá? Eu venderia ela a R$120, tá, gente? Ela é muito trabalhosa de fazer. Então, como ela ficou com 10 centímetros, ela já ficou num tamanho de topo grande que eu vendo com 12, ela ficou com 11. Então, ela já é o meu topo de bolo grande. Então, a LOL e a vela com o nome da criança, tudo personalizadinho, bonitinho, R$120, tá bom? Lembrando que é só uma sugestão de preço, o valor varia de local para local, os materiais que vocês gastam, a modelagem de vocês. Então, assim, isso pode variar muito, tá? Mas fica aí uma ideia pra vocês. Eu vou cobrar 120, né, como eu falei pra vocês, mas aí vocês podem cobrar de 80 a 120, tá? Vocês veem aí de acordo com a região de vocês, dos materiais, mas de 80 a 120 fica aí um valor bem legal, tá bom? Beijo, gente, e até a próxima aula. Tchau!